Bom dia, sábado, 8h25, não é verdade? Eu me atrasei um pouco hoje para essa live, porque eu tinha que arrumar a Isadora para ir para natação. Então, assim, tem coisas que eu não tenho como adequar. Então, mas eu já estava com tudo arrumado para entrar aqui nesse tempo com vocês, porque para mim é uma honra servir ao Senhor. Isso aqui é um serviço para o reino de Deus. Isso não é para Michele, isso não é para nada que não seja além de servir o reino de Deus. E eu esqueci de botar o microfone, peraí, porque recebi uma oferta para o ministério. Penso, né? Porque fica melhor, né, com o microfone, né? E Deus, ele é bom demais, ele providencia tudo que nós precisamos. Vocês lembram que no começo eu usava o meu telefonezinho aqui. E ele é um telefone simples, super funcional, dá para tudo que eu preciso. Mas para live ele não suportou. E aí o processador dele deu pane. Né? Então, agora eu tenho já esse telefone que é do ministério, que é para isso. São para as lives minhas, né? E da Isadora agora, né? É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Muito grata a Deus por esse momento, grata a Deus por esse dia, por tantas coisas que já aconteceram, pela oportunidade de viver esse presente, né? Que você consiga aproveitar esse dia da melhor maneira possível. E se alguma coisa estiver muito difícil nesse dia de hoje seu, se tranque no banheiro, no seu quarto, coloque o seu joelho no chão e clame ao Senhor. E se você não tiver palavras, simplesmente se posicione ali em espírito de oração. Se você quiser chorar, chore na presença de Deus. Ele quer esse relacionamento com você. O nosso Deus, ele quer ser nosso amigo. Aquele amigo que você desabafa, que seja o Senhor. Antes de você desabafar com qualquer pessoa de confiança, desabafa com o Senhor. E muito cuidado com quem você conta as suas dores. Muito cuidado. A gente não tem que contar tudo para todo mundo, né? Você tem que ser reservado em alguns assuntos, né? Você vê o próprio Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas tinham 3 mais chegados. Não eram os 12 os mais chegados. Então a gente tem que ter isso como lição. Eu tenho até um livro que fala sobre essa questão que eu ainda não li ele completo, porque uma coisa que eu gosto de investir os meus recursos é em estudo. Olha quantos livros eu tenho. Ali em cima tem os livros que eu já li e os que eu estou lendo. Aqui embaixo tem os livros que eu ainda não li. Porque sempre que eu tenho uma oportunidade, que eu recebo uma indicação de livro, para não perder, eu anoto. Eu tenho um carrinho lá no site com todos os meus favoritos, que eu ainda não tive como comprar. E sempre que eu tenho possibilidade, eu adquiro, né? Porque são todas indicações. Eu não compro livros aleatórios, sem uma indicação. Porque tem muita coisa escrita que não é de acordo com a palavra de Deus. E os livros cristãos, eles têm que ser fiéis ao que diz a palavra de Deus, não ao que eu quero ouvir. Então eu compro livros de exortação para eu aprender, para eu mudar uma jornada, mudar uma trajetória. É para isso, direciona, é muito bom. Eu acabei de receber mais uma encomendinha de livros que eu havia comprado. Então é para a honra e glória do Senhor. Eu amo. Quem me conhece assim pessoalmente sabe que eu tenho loucura por livros. O porteiro, quando veio me entregar, ele falou assim, eu falei, tem uma encomenda. Aí ele, deixa eu ver se eu adivinho. Acho que são livros, porque eu só recebo livros. Então é para honra e glória do Senhor, né? E hoje a gente vai aqui nesse incentivo a você para ter um tempo de qualidade com o Senhor, porque aqui é um incentivo, né? Um incentivo para que você separe uma hora do seu dia para se isolar de tudo, desligar a internet do seu celular,
para você ficar sozinha e ficar só com o Senhor, só com o nosso Deus, onde você vai ler a palavra de Deus, onde você vai fazer sua oração, conversar com o Senhor. Não precisa ter um vocabulário rebuscado para falar com o Senhor. Não precisa ter palavras difíceis. Ele quer ouvir você da forma que você está. Ontem mesmo eu estava conversando com uma irmã sobre isso. Às vezes a gente tem um vocabulário, nem falo de mim, estou falando assim de uma forma geral. Nós temos um vocabulário mais rebuscado, ou fala umas palavras mais difíceis. Não é nem porque, claro que tem casos e casos, mas estou falando assim, não é nem porque, no meu caso, vamos supor que se daqui a algum tempo eu ficar falando palavras mais difíceis, não é nem porque eu queira me exibir, eu queira falar difícil para me exibir, é porque pela leitura você vai internalizando novas palavras e você vai lendo tanto que aquela palavra se torna normal. E quando você vai falar, você acaba soltando. Então, às vezes, não é nem por querer se exibir. Então, caso eu venha falar algum dia uma palavra que você não entenda, manda para mim pelo direct. Michele, o que isso significa? Que eu vou explicar, tá bom? Mas eu acho que ainda não cheguei nesse nível, né, de intelecto, ainda não. Hoje o nosso foco da oração é o tempo de Deus. O tempo de Deus, a vontade soberana do Senhor, o que Deus tem separado para nós, né? Eu estou lendo um livro pela 4ª vez, esse daqui, Uma Vida com Propósitos. E aqui fala muito sobre tudo que um cristão tem que saber para viver bem, inclusive para compreender o tempo e a vontade de Deus. Né? Porque Deus ele já tinha nos desenhado desde antes da fundação do mundo, não só eu, como todas as pessoas que já viveram nessa terra e que ainda vão viver até o fim dos tempos. Deus ele predestinou, ele desenhou, ele programou, ele desenhou o seu propósito. Eu não sei o nome certo para falar disso, mas ele já sabia. Ele sabia o que nós iríamos fazer aqui nessa terra desde antes da fundação do mundo. Então nós temos um propósito para viver aqui. Um propósito criado e... qual é o nome da palavra? Eu esqueci o nome da palavra. A intenção dele para cada um de nós. Né? Então isso já está certo. Tem as coisas que Deus determinou que eu realizasse, as pessoas que ele determinou que eu conhecesse, é um propósito, é algo meu, tá? É algo meu. A bênção que Deus reservou para mim é minha. Ninguém rouba a bênção de ninguém, tá? Ninguém rouba a bênção de ninguém, entendeu? Então, assim, a bênção é minha. A bênção é minha. Se eu não cumprir o meu propósito, ninguém mais pode cumprir da forma como eu vou cumprir, né? Aí você fala assim, mas tem vários cantores. Sim, cada um tem seu timbre, cada um tem seu estilo, cada um tem sua postura, cada um cumpre o seu propósito de louvar, de cantar de uma forma única, exclusiva. Mesmo aquele que tenta imitar um cantor faz até algumas coisas parecidas, mas não é igual. Então é isso que eu estou querendo explicar para vocês. Graças a Deus veio esse exemplo. Então cada um de nós tem o seu propósito e a gente está no centro da vontade de Deus. Acontece o quê? Que a gente tem um livre-arbítrio. Então muitas vezes a gente quer escolher algo que é diferente do que Deus tem determinado para nós. Né? Então assim, aí acontece o quê? Acontece as demoras. Né? Por que Deus não me dá aquilo que eu estou pedindo? É porque não é para você. Não é para você, aquilo não é para você. De repente até mas não agora. Então assim, e como é que entender a vontade de Deus quando acontecem tragédias? Como é que a gente vai compreender? Entendeu? Na realidade, a gente nunca vai compreender. Isso que vocês precisam e eu precisamos entender, internalizar
Porque a paz do Senhor é uma paz que excede todo o entendimento. A gente não tem condições de entender. O que a gente tem que fazer é confiar e descansar no Senhor. Né? É fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas o Espírito Santo está conosco para isso. Para poder nos dar essa força. Né? O Espírito Santo, ele não é uma força que vem de Deus para nos conduzir. O Espírito Santo é Deus. Ele é um dos 3 componentes da Trindade, que é um Deus triuno, um Deus que tem 3 pessoas. É muito difícil explicar a Trindade. Eu mesma me perco, às vezes, nas orações, porque a Trindade é algo que a gente não alcança, que é um Deus e 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas às vezes a gente ora clamando a Deus como se o Espírito Santo fosse uma coisa, uma força que viesse para nos dar algo. Não. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está aqui porque quando Jesus ele foi para o céu, foi sentar à direita de Deus Pai, o Espírito Santo vem. É tanto que Jesus fala: convém que eu vá para que o Espírito Santo viesse nos consolar. E o Espírito Santo, ele não é algo assim, não é, como é que é o nome da palavra? Que é assim, ele não veio para, entre aspas, cobrir um buraco. Não, ele é Deus, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sabe? E ele está aqui conosco para nos conduzir nessa jornada. E é esse tempo de qualidade com Deus, quando nós clamamos a condução da nossa vida pelo Espírito Santo, é que vai nos fortalecer nesses dias difíceis, em dias de tragédias, em dias de doenças, porque nós estamos sujeitos a tudo isso também. Há dias onde pode acontecer o desemprego, em dias em que pode ocorrer a escassez. Nós não temos segurança de nada nesta terra. Tudo nessa terra é transitório. Eterno é a vida com o Senhor. É isso que é a nossa busca. Nós estamos numa jornada. Oi, Lídia, minha irmã amada. A paz do Senhor, que bom ter você aqui. Então nós estamos numa jornada, mas Deus promete que estará conosco nessa jornada, nos fortalecendo, nos dando suas bênçãos, nos abençoando ricamente. Não é? Porque tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Nós glorificamos a Deus com a nossa vida. Então como Ele não vai nos abençoar? Como Ele não vai cuidar de nós? Certo? Mas isso tudo depende de uma postura nossa, um esforço nosso. Nós somos carne. O homem, ele caiu, nós somos carne. E a carne já é nossa. A nossa vida espiritual depende do nosso esforço, depende da nossa busca diária. Você tem que buscar todo dia. Todo dia eu tenho um exemplo para dar antes da oração. Um exemplo que eu ouvi ontem numa pregação. O pastor, ele estava falando o seguinte, que naquele dia da pregação, ele tinha completado 18 mil e não sei quantos dias de vida, que ele estava completando 50 anos, mais de 50 anos, então ele teve 18 mil. Aí ele falou assim, vamos supor que eu comesse 1 quilo de comida por dia, isso descontando as épocas de bebê, época da fase adulta, fazendo uma média, 1 quilo de comida por dia. Se ele tivesse comido 1 quilo de comida por dia para a conta ficar tranquila, ele teria comido ao longo dos seus 50 anos 18 toneladas de comida. 18 toneladas. É muita coisa. Aí ele falou, essas 18 toneladas de comida, se eu parar de comer hoje eu decidi que eu não como nunca mais. Essas 18 toneladas de comida vão me sustentar para eu não morrer ou eu vou morrer? Ele vai morrer. Porque o que você comeu não te sustenta hoje, amanhã, depois de amanhã. Você tem que se alimentar diariamente. E com a palavra de Deus é a mesma coisa, com a vida espiritual é a mesma coisa. O que você aprendeu num domingo não vai te sustentar durante toda a semana. O que você aprendeu, você leu a sua Bíblia toda 2 anos atrás, não vai te alimentar hoje. Você tem que fazer isso todos os dias, porque senão a sua vida espiritual morre. Aí você está sujeito às obras da carne.
E não é porque você é mal, porque você... Não, nós somos maus. Não estou falando assim, não é porque você quer. Porque a nossa inclinação é da carne. Às vezes você tem super boas intenções. Você quer andar com o Senhor. Você quer ser um crente fervoroso, fiel. Mas se você não buscar, você não vai ser. Não é porque você não quer, porque você não alimentou o seu espírito, você não fortaleceu a musculatura espiritual. E se você não fortalecer, você não tem forças. Nós não temos forças por nós mesmos para vencer a carne. Não temos. Não temos condições. Tem uma música que é da, se não me engano, é Luana Eupídio, que fala: liberta-me de mim. Porque ele fala sobre uma passagem de Paulo que ele diz que o que eu quero fazer não faço, né? E o que a carne, e o que eu não quero, isso faço. Que é sobre a carne e o espírito, é uma luta constante. O espírito e a carne estão lutando constantemente, sabe? Então a gente tem que buscar diariamente. É uma questão de sobrevivência, irmãos, sobrevivência, né? E quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente está orando e estudando a palavra. Quando vem as tragédias, a doença, o desemprego, uma decepção, uma traição, a gente tem musculatura espiritual para seguir. Não é que não doa, dói, a gente sofre, a gente chora, a gente fica triste, mas a gente sabe que estamos com o Senhor, a gente sabe que vamos alcançar, que vamos avançar, que vamos vencer aquele momento difícil e vamos testemunhar essa vitória no Senhor, porque é tudo para a honra e glória dele. E Deus não desperdiça dores. Essa sua dor vai ser um testemunho para a glória do Senhor. Vamos orar, irmãos, para que a gente compreenda que a gente não vai compreender os desígnios de Deus, que a paz que excede todo entendimento do Senhor é algo além da nossa capacidade, que a gente consiga descansar no Senhor, entender o tempo dele. A vontade do Senhor, ele é sempre boa, agradável e perfeita. O nosso Deus é perfeito, ele é o Criador de todas as coisas, ele está antes do mundo, está agora, estará depois. Ele é fiel, ele é imutável. Então, creia, o Espírito Santo está aqui conosco, conduzindo esse momento. E vamos orar para que nós possamos ter em nosso coração essa paz. Vamos buscar essa paz neste dia, a paz que excede todo entendimento, a confiança que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Vamos lá. Pai querido e amado, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos adotou como filhos quando enviou Jesus Cristo para sofrer por nós, para pagar a nossa conta. Ah, Senhor, como o teu amor por nós é insondável, e que a gente não esqueça jamais do sacrifício de Jesus na cruz, principalmente quando nós passarmos aqui nessa terra por momentos de escassez, por injustiça, por dores, que a gente lembre o que Jesus passou por nós. Jesus abriu mão da sua glória para viver aqui nessa carnalidade. Ele deve ter passado por todas as situações que nós humanos passamos. Não tem relatado na Bíblia, mas ele deve ter pego resfriado, deve ter tropeçado, deve ter levado tombos, machucado o joelho, deve ter levado bronca de seus pais se fez alguma coisa errada. A gente vê que com 12 anos, quando ele ficou no templo sem avisar os pais, ele se submeteu depois aos seus pais, ou seja, ele obedeceu ao que eles tinham que falar. Então Jesus, ele se submeteu a uma criação humana, ele se submeteu a tantas coisas que ele não tinha necessidade. Ele perdeu os atributos da sua divindade, que era a onisciência, a onipresença, para estar aqui nessa terra, para nos salvar. Então que a gente não esqueça desse sacrifício de Jesus quando nós passarmos por algum momento de escassez, de dor, quando nós formos injustiçados, que a gente aprenda a clamar, a entregar em tuas mãos, ó Deus,
tudo que nos aflige, tudo que nos machuca, todas as nossas dores, Senhor. Pai querido e amado, nós temos em nossos corações muitos pedidos, nós temos sonhos, nós temos anseios, nós temos ambições, nós queremos tantas coisas que ainda não temos, meu Pai, mas que aprendamos a ter um coração grato por tudo que nós já temos, por tudo que nós vivemos diariamente, pelas bênçãos sem medidas que o Senhor derrama sobre nós diariamente, e que nós aprendamos a ser gratos pelo que temos e ser felizes assim. E que mesmo que nós tenhamos vários sonhos, que o fato da gente não ter ainda essas coisas que a gente deseja, essas realizações, que isso não nos impeça de desfrutar o dia de hoje, de sermos felizes. E que a gente entenda que muitas coisas que a gente pede não é para nós, que muitas coisas que a gente pede não é da sua vontade para nós, podem até ser coisas lícitas, mas de repente não é o que o Senhor quer para nós. Que a gente entenda que cada pessoa tem o seu propósito, tem o seu desígnio nessa terra, e que a gente possa entender a tua voz, ter ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, para poder ouvir e sentir a condução da nossa vida. Pai querido e amado, cuida de nós, Senhor, nessa jornada terrena, cuida de nós, meu Pai, e que nós possamos aprender a esperar no Senhor com paciência, com confiança e com um coração cheio de amor e gratidão. Que nós possamos aprender a esperar no Senhor, mesmo se a doença estiver batendo na porta, se a doença estiver na nossa casa. Que nós possamos clamar todos os dias pela saúde da nossa família e da nossa. Que nós possamos ter confiança na cura, no milagre, Senhor. Que nós possamos ter confiança na provisão, que não vão faltar os remédios, o tratamento, que não vão faltar nada, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, confiar no Senhor, mesmo se estivermos vivendo tempos de luto, meu Pai, tempos difíceis, tempos de perguntas sem resposta, Senhor. Que possamos confiar que o Senhor sempre sabe de todas as coisas e que o seu tempo é perfeito, meu Pai. Que possamos entender que o seu amor por nós, ele excede o nosso entendimento, porque nenhum de nós jamais daríamos o nosso filho para salvar alguém, principalmente um inimigo, que isso era o que nós éramos, teus inimigos. E o Senhor deu o seu Filho por nós, porque o Senhor nos ama tanto, 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 que a gente não tem condições de alcançar. Então, meu Pai, que tenhamos esse discernimento, que jamais esqueçamos da cruz, que quando passarmos por qualquer provação, que a gente olhe para a cruz. A gente não pode esquecer da cruz. Não podemos. Pai querido e amado, nós te louvamos, te glorificamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. Nós podemos contemplar a beleza da tua santidade nas obras da tua criação, quão lindas, quão perfeitas. Quando olhamos para nós mesmos, nós contemplamos a tua santidade, a beleza da tua santidade, porque nós somos uma criação tua. O nosso corpo aqui, essa máquina complexa, que não tem como ter sido criada com uma explosão, e sim foi criada minuciosamente, cuidadosamente, cada parte completando a outra, assim como toda a criação. São obras lindas de tuas mãos, Senhor. Meu Pai, traga a existência na nossa vida no dia de hoje, meu Pai. Traga a existência o consolo, a tranquilidade, a confiança, Senhor. Que nós possamos ter na nossa mente que nós temos a responsabilidade de te buscar. Nós temos a responsabilidade de buscar um relacionamento contigo, uma intimidade com o Senhor, meu Pai. Porque nós precisamos disso para poder avançar neste mundo, meu Pai. Para podermos ser cheios, para podermos ser repletos, ó Pai. Espírito Santo, venha nos conduzir nessa jornada, nos diga o que nós precisamos fazer para sermos cheios de Ti, Espírito Santo, para termos essa comunhão, essa sensibilidade para ouvir a Tua voz, para ver o Teu mover, o Teu agir. Pai, muito obrigada por este tempo precioso de oração. Esteja conosco neste dia, meu Pai, nos livre e nos guarda de todo mal. Acampe os teus anjos ao nosso redor, Senhor, e nos guarde e nos livre de todo mal.
tanto nós como toda a nossa família, Senhor. Cuida de nós nesse dia, Pai, cuida de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livra das tentações, meu Pai, que tenhamos sabedoria para, se a gente vê uma tentação, a gente desviar o nosso caminho, para poder nos mantermos no Teu caminho, ó Pai. Ah, Senhor, cuida de nós nesse dia, cuida da nossa família, Senhor, conduz o nosso caminhar, que possamos, ó Deus, que possamos estar no centro da Tua vontade e compreender os nossos pedidos, que nós tenhamos na nossa mente que os nossos pedidos, as bênçãos que nós clamamos, tem que ser para edificar, para nos abençoar e abençoar outras pessoas, meu Pai, porque está escrito na Tua palavra, assim, mais ou menos assim, que pedis e não recebestes, porque pediste mal, pediste para vossos próprios deleites. Então, Senhor, que nós tenhamos consciência que o Senhor não vai nos abençoar com futilidades, com coisas que não nos edificam. O Senhor quer nos abençoar com coisas que vão edificar e glorificar o Teu nome. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está conosco nessa hora. Muito obrigada, Deus, pela Tua misericórdia, as Tuas misericórdias que já se renovaram nessa manhã. Uma vez eu ouvi que a graça é quando Deus nos dá algo que não merecemos, fato. E as misericórdias é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Porque nós erramos o tempo inteiro, meu Pai. E é pela Tua misericórdia que nós estamos aqui. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo precioso de oração. E eu vou finalizar com a leitura do Salmo 27, versículo 4. Esse salmo que é uma oração linda de Davi, onde ele declara claramente a sua confiança no Senhor, a sua fidelidade, e que o que é mais importante para a vida dele é Te buscar. E é isso, meu Pai, que é o mais importante, Santo Deus, é o mais importante na minha vida, e eu clamo para que seja na vida de todos os irmãos que oram comigo, porque na Tua palavra já diz, o primeiro mandamento é amar a Ti com todas as nossas forças, todo o nosso entendimento, com toda a nossa dedicação. E também está escrito que é para a gente buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, que todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, Senhor, que o nosso objetivo primeiro da vida seja Te buscar, e assim diz a Tua palavra. Uma coisa eu desejei do Senhor, que eu irei buscar, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir seu templo. Essa é a vontade do meu coração. E eu desejo, em nome de Jesus, que seja a vontade do coração de todos os irmãos que estão aqui orando nesta hora. Pai querido, Deus amado, Todo-Poderoso, entrego esse tempo de oração, agradecida pela oportunidade de Te servir, de servir ao Teu reino, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mais pessoas entraram aqui agora. Oi, Cris. Daqui a pouco estaremos juntas, daqui a pouquinho. E Edna, Deus seja louvado pela vida de vocês. Entraram outros irmãos e saíram. Mas Deus abençoe a todas as pessoas que entraram, que ficaram online, porque Deus é maravilhoso, né? E Ele está aqui conosco, o Espírito Santo está aqui conosco. E amanhã, se Deus quiser, Deus assim permitir, se for da vontade dEle. Custou me achar por quê? É porque às vezes o Instagram, ele não notifica, entendeu, Lídia? Às vezes não fica aparecendo, aí você vai ter que ir no meu perfil, porque o Instagram ele faz isso de propósito para que a gente pague, né? Para que a gente pague, né? Então eles não querem, principalmente quando eles percebem que tem um pouquinho mais de visualizações. Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Aí tem que... E eu também entrei mais tarde hoje. Hoje eu entrei mais tarde, porque eu tive que deixar a Isadora para ir para natação. Então, assim, o fim de semana... Amanhã eu entro 8 horas, em nome de Jesus.
Então amanhã, a Isadora, né? A Isadora agora também tá que tá, né? Para a glória do Senhor. Então agora eu vou pro meu encontro do PGM, pro meu PGM, tá bom? Glória a Deus, irmãos, e Deus seja louvado pela vida de vocês. Até amanhã. Espero vocês.